Há também pedido de sustentação oral no item 35, doutora Daniela Francine Torres, e também é de relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. A doutora Daniela está presente. Convido a doutora Daniela Francine Torres a tomar parte da tribuna. Cumprimento a doutora Daniela e passo a palavra ao conselheiro relator, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora defensora, o item 35 é um pedido de reexame da Prefeitura de Pereiras, de 2012. O motivo da irregularidade pautou-se na indevida compensação previdenciária. Ministério Público de Contas e Secretaria de Diretoria-Geral manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Passo a palavra à doutora Daniela pelo prazo regimental de 15 minutos. Obrigada, excelentíssima presidente, excelentíssimo conselheiro relator, demais nobres conselheiros presentes, excelentíssimo representante do Ministério Público e excelentíssimo senhor secretário diretor-geral, bom dia. Como já informado pelo excelentíssimo conselheiro relator, o único motivo que ensejou a rejeição das contas em análise foi a questão relativa à compensação de créditos relacionados aos recolhimentos previdenciários, o que teria, em tese, se dado sem amparo em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. Referido apontamento está vinculado à contratação da empresa Castellucci, que já é de conhecimento aqui desta egrégia corte. O contrato foi celebrado após a realização de licitação na modalidade convite, ao contrário do que acontece na grande maioria dos demais casos julgados por essa egrégia corte. E, de fato, após o início da prestação dos serviços por referida empresa, com base em algumas decisões judiciais favoráveis, sendo a de maior destaque, mais importante, proferida no âmbito de um mandado de segurança, em que se questionava o direito do autoenquadramento na atividade preponderante para fins de recolhimento da contribuição SAT, que é o seguro de acidente do trabalho, o município de Pereiras passou, então, a efetuar os recolhimentos previdenciários nos moldes do quanto decidido em referidas ações. Não vamos aqui nos prolongar, tecer maiores detalhes sobre referidas ações, até porque tal detalhamento já foi feito no bojo das manifestações constantes dos autos, onde a gente juntou farta documentação comprobatória acerca desses processos. O que é importante deixar ressaltado aqui, nesse momento, é o fato de que não há qualquer elemento que impeça o município de efetuar o autoenquadramento e muito menos as compensações realizadas, vez que a própria lei correlata possibilita isso ao município. Então, nesse sentido, é de grande valia a gente dar destaque aos artigos 56 a 59 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1300 de 2012, os quais autorizam o contribuinte a efetuar essas compensações por sua conta e risco, independente da anuência do judiciário ou do órgão da Receita Federal, ao contrário do que consta no parecer exarado. Ademais, nós entendemos, nobres conselheiros, que exigir que o contribuinte somente possa efetuar compensações de valores pagos a maior indevidamente mediante homologação do órgão federal ou decisão judicial transitada em julgado, contraria e afronta a jurisprudência emanada pelo próprio STF. Então, nesse sentido, a gente pode citar, por exemplo, a decisão proferida no agravo de instrumento número 633469 do Estado de São Paulo, a decisão também proferida no recurso extraordinário 607-614, cujo trecho de destaque da ementa, acho pertinente, está mencionando aqui para vocês, abre aspas, a compensação de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação é privativa do contribuinte, que assume o risco de operação e, por isso, independe de qualquer procedimento administrativo preparatório. E nesta mesma linha, nesta mesma esteira, o STJ também pacificou a matéria em consonância com o STF, reconhecendo o direito do contribuinte de efetuar a compensação sem interferência do judiciário ou do órgão federal. Também, nesse sentido, podemos citar a decisão proferida no âmbito do recurso especial 166399 do Estado de Alagoas, cujo trecho da ementa também acho prudente e importante destacar, abre aspas,
Portanto, a compensação não depende de pedido do contribuinte à Receita Federal, nem de sentença transitada em julgado. Essa espécie de compensação é faculdade atribuída ao contribuinte com créditos contra a Fazenda por tributos pagos indevidamente. O contribuinte pode, sujeito à posterior homologação, realizar a compensação. E conclui-se em referido julgado, que, no caso, o artigo 66 da Lei 8383 de 91 permite-lhe a compensação independentemente de autorização judicial. Citamos ainda a decisão proferida no agravo de instrumento 1345575 do STJ, a decisão também proferida no recurso especial 94860 do Estado da Bahia, cuja conclusão de referido julgado foi no sentido de que, abre aspas, o contribuinte que pagou tributo indevido pode, sob sua exclusiva responsabilidade, fazer tal compensação. Se dispõe de decisão judicial afirmando ter sido indevido o pagamento, tanto melhor. Poderá fazer a compensação com a certeza que lhe oferece aquela decisão, que, entretanto, não é condição indispensável à compensação. Deste modo, entendemos inconteste a postura adotada pela municipalidade face aos encargos previdenciários, os quais encontram-se totalmente embasados, não apenas nas decisões judiciais informadas, mas principalmente na própria legislação de regência, sendo totalmente improvável qualquer contestação acerca dos procedimentos adotados pela municipalidade. Aliás, nesse sentido, entendemos de relevo e importância citar uma manifestação constante dos autos pela ilustre assessoria técnica jurídica, constante às folhas 290/299 dos autos, onde reconhece que o direito à compensação, como forma de extinção do crédito tributário, está fundamentada na Carta Magna, que, através dos princípios da justiça tributária e da segurança jurídica, dá ao contribuinte o direito de ver parte de seu patrimônio subtraído pelo Estado, devolvido de maneira mais célere e processualmente mais econômica, citando ainda diversos julgados desse egrédio tribunal, onde a matéria em análise foi considerada favorável. Nesse sentido, menciona a ATJ, abre aspas, de minha parte, cumpre asseverar a existência de outras decisões da Casa onde a matéria foi considerada igualmente favorável, conforme segue. TC 2584/026/10, PM de Valinhos, exarou o parecer favorável à compensação realizada. TC 1614/02612, PM de Sabino, o relator, Dr. Antônio Cittadini, assim se manifestou. A compensação de contribuições previdenciárias com o INSS, prevista na Instrução Normativa RFB número 1300 de 2012, não constitui motivo suficiente por si só para a reprovação das contas, conforme pesquisa realizada pela assessoria do gabinete junto ao Ministério da Previdência Social. O município está em situação regular em relação à Lei 9.717 de 98. Concluiu ainda que a compensação em si não é proibida. E continua a ilustre ATJ em sua manifestação. O STF já afirmou posição no sentido de que o lançamento da compensação entre crédito e débito tributários efetiva-se por iniciativa do contribuinte e com risco para ele. O fisco, em considerando que os créditos não são compensáveis ou que não é correto o alcance da superposição de créditos e débitos, praticará o lançamento por homologação. Nesta linha de raciocínio, a contribuição via administrativa é um direito do contribuinte albergado pela Constituição e por lei federal. Portanto, nobres conselheiros, na esteira do raciocínio e jurisprudências mencionadas, cremos que a compensação é um direito constitucional e legal concedido ao contribuinte, independente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, não sendo motivo suficiente, por si só, a ensejar a reprovação das contas. Ademais, em situação análoga à mencionada à douta ATJ, quando menciona o TC 1614/02612, cumpre-nos ressaltar que aqui, no caso do município de Pereiras, até o presente momento, as medidas adotadas pelo município não foram questionadas pelo INSS. Tanto que a municipalidade vem ostentando durante todo este período o competente certificado de regularidade previdenciária, conforme comprova a farta documentação já constante dos autos que foram juntados com a defesa, reexame, tudo consta dos autos. Portanto, acatar o raciocínio desenvolvido no parecer atacado,
seria o mesmo que admitir um juízo de reprovabilidade das contas do Executivo Municipal com fundamento em meras ilações, que podem ou não se concretizar. Postura que se mostra totalmente temerária e injusta, posto que até o presente momento nenhuma irregularidade na compensação efetivada pelo Executivo de Pereiras foi apontada. Assim, com todo o acatamento devido, vê-se com clareza a fragilidade dos argumentos lançados na respeitável decisão combatida e a temeridade dos mesmos, visto que traduzem uma mera expectativa de prejuízo, que não pode servir de arrimo para a reprovação das contas em exame. Ora, ímpetos julgadores, diante desse cenário, as perguntas que se faz são: caso não venha a se concretizar qualquer espécie de questionamento por parte da Receita Federal do Brasil acerca das compensações efetivadas, como ficará a situação do recorrente na hipótese de ver negado o provimento ao presente pedido de reexame? Arcará ele com os prejuízos de uma decisão que lhe é desfavorável, sem que a situação utilizada como fundamento da mesma venha a se implementar? Com toda a reverência devida, o parecer ora recorrido se mostra juridicamente insustentável, pois não se funda em um ato de gestão concretamente ilegal ou irregular. Arrima-se, a bem da verdade, numa suposta compensação indevida, que inclusive tem tudo para ser ratificada pelo órgão competente, já que, como demonstrado, encontra fundamento não apenas na legislação de regência, como na decisão judicial favorável à municipalidade, ao contrário do atestado na decisão combatida. E num Estado democrático de direito, não há espaço para decisão desfavoráveis com base em mera possibilidade de irregularidade, a qual deve ser concreta e efetiva, o que não ocorre no caso em tela. Diante de tais argumentos, cremos que a situação em análise não é hábil a macular as contas ora em exame. No máximo, caso Vossas Excelências entendam pela persistência de eventuais falhas, constituir matéria feita a autos apartados. Aliás, esse é o entendimento da jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Contas paulista, onde a contratação da empresa Castellucci para as mesmas finalidades das aqui impugnadas não foi hábil a impedir a emissão de parecer favorável às contas analisadas, decidindo-se pela abertura de autos apartados. Nesse sentido, podemos citar o TC 1423-02611, que abarcou as contas do exercício de 2011 do município de Silveiras, sob relatoria do excelentíssimo conselheiro Robson Marinho. O TC 1885-02612, que abarcou as contas também do exercício de 2012 do município de Descalvado, sob relatoria do excelentíssimo conselheiro Renato Martins Costa. O TC 1381-02611, que abarcou as contas do município, as contas de 2011 do município de Redenção da Serra, sob relatoria do excelentíssimo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O TC 1013-02611, que abarcou as contas de 2011 do município de Porto Feliz, sob relatoria do excelentíssimo conselheiro Dimas, relator desse processo. E, por fim, destaque ao TC 1719-02612, cujo recente julgamento, agora no final do exercício de 2014, abarcou as contas de 2012 do município de Peró, como aqui ora se analisa, sob a relatoria do excelentíssimo conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, receberam o beneplácito dessa colenda Corte de Contas ante a fundamentação de que a compensação de contribuições previdenciárias de forma direta não constitui motivo suficiente para a reprovação das contas, especialmente quando não há notícias de impugnação por parte do órgão competente para tanto e quando demonstrado que o município encontrava-se em situação regular perante o INSS durante o exercício em que efetivadas as compensações, exatamente como ocorre no caso ora em apreço. Nesse último caso citado, inclusive, a contratação da Castellucci também foi matéria apartada, que não comprometeu, portanto, a análise das contas do Executivo de Peró, relativas ao exercício de 2012, entendimento esse, inclusive, perfilhado pela ilustre Secretaria Diretoria Geral em referido processo. Portanto, roga-se para que, no caso em exame, seja despendido o mesmo tratamento aplicado aos casos acima mencionados, vez que as situações neles analisadas reputam-se idênticas a que ora se avalia. É o que se espera, em nome do princípio da isonomia, posto não ser justo que situações idênticas possam ter desfechos tão divergentes e de extrema gravidade para agentes políticos que se encontram numa mesma condição. Assim, espera-se que o bom senso e a justiça prevaleçam e possa o pleno dessa colenda Corte de Contas
paulista, com a sabedoria e compreensão que lhe é peculiar, corrigir a injustiça e desigualdade hoje existente. O que se está querendo dizer, nobres julgadores, é que se há eventuais contestações por parte deste egrégio tribunal acerca desse tipo de contrato, quer seja pelo seu objeto, forma de contratação ou pagamento, isso não fulmina os serviços efetivamente prestados pela contratada, os quais foram fartamente comprovados através de documentos juntados a estes autos, e muito menos torna ilegal as compensações concretizadas, as quais, como exaustivamente elucidado, possuem amparo legal e técnico, não sendo certo afirmar que o município de Pereiras encontrava-se inadimplente com os recolhimentos previdenciários no exercício em análise, e muito menos que a mera expectativa de prejuízo pode servir de arrimo para emissão de parecer desfavorável. As compensações não são indevidas e, por não ter ocorrido até agora qualquer contestação acerca das mesmas pelo órgão competente, não há que se falar na ocorrência de qualquer prejuízo ao erário em razão das gestões implementadas. Por tais razões, entendemos, salvo melhor juízo, que a questão atinente a Castellucci pode, no máximo, ser analisada em autos apartados, como foi na farta jurisprudência citada, mas nunca servir de arrimo para emissão de parecer desfavorável. Nesses termos, apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, clamamos de forma derradeira para que se reconheça que a única questão que maculou as contas do município de Pereiras seja relevada, dando-se provimento ao pedido de reexame em pauta, ou, alternativamente, que sejam instaurados apartados para análise, sem prejuízo da emissão do justo parecer favorável. Obrigada. Nós agradecemos e também cumprimento a advogada pela defesa e passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta para analisar os dados trazidos pela outra defesa. Obrigado.